Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje é dia de festa, né? É dia de alegria. A palavra de Deus diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Sempre que nós entramos na presença do Senhor, algo bom vai acontecer na nossa vida. A palavra de Deus diz que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Toda vez que a gente busca a Deus, a gente sai abençoado. A gente nunca sai de mãos vazias. Amém? Glória a Deus. Eu convido a igreja a ficar de pé, a se colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. E convido a abrirem as suas Bíblias em 2 Crônicas 26. 2 Crônicas 26. 26. O versículo aí é a partir do 16. Amém? O sotaque de São Paulo é diferente, é? Todos acharam? Amém? 2 Crônicas 26, a partir do versículo 16. Diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Amém? Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, estamos diante da tua santa palavra, Pai. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é poderosa. Oh Deus, o Senhor criou todas as coisas com a tua palavra. O Senhor sustenta todas as coisas com a tua palavra. Aleluia. E João diz, aleluia, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O Senhor Jesus é, aleluia, a personificação da própria palavra de Deus. Aleluia. A Apocalipse diz que ele é conhecido nos céus como a palavra de Deus. Aleluia. Aquele que executa a palavra de Deus, aquele que cumpre a palavra de Deus. Senhor, fala conosco, Pai, conforme esta palavra. Nos abençoa, Senhor, conforme esta palavra. Santo Espírito de Deus, tu tens toda a liberdade, porque tu és Senhor. Nós somos apenas servos, ó Pai, que a tua vontade seja feita. Senhor, e que tu, ó Senhor, possas fazer aquilo que agrada ao Senhor, sobre cada vida e sobre cada coração. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu estava orando e meditando sobre esta palavra, e o Senhor falou ao meu coração sobre a importância de você estar no lugar que Deus te colocou para estar, e de você fazer aquilo que Deus te deu para você fazer. Na igreja nós sabemos que existem muitos ministérios. O apóstolo Paulo compara a igreja a um corpo. E ele diz assim: nem todo corpo é uma boca, nem todo corpo é ouvido. Assim como um corpo tem muitos membros, e cada membro tem a sua função, assim na igreja, cada um de nós tem a sua função. Tão importante, tão relevante e tão precioso para a saúde do corpo. Só quem passou por algum problema de saúde sabe quão importante é que todo o teu corpo esteja bem. Há uns anos atrás, eu me levantei num domingo, meio sonolento, e fui sair do meu quarto, e não prestei atenção, e chutei a quina da minha parede, e quebrei o meu dedinho do pé. Eu penso numa dor, um dedinho tão pequeno, mas me fez chorar de dor, porque faz parte do corpo, e aquilo ficou incômodo para mim. Aí fui no hospital, o médico falou: não engessa isso aí não, vou engessar teu pé por causa do teu dedo, vou colocar uma talinha aí, dar uma embrulhadinha aí numa gaze, aí você segue adiante. Falei: meu Deus, achei que ele ia me engessar, achei que ele ia colocar meu pé para cima. Ele falou: não, um dedinho só não
Não incomoda. É porque não é o dele, né? A importância que cada membro tem, que cada um tem na sua devida função. Assim é na igreja. A palavra de Deus nos fala de Uzias, que Deus levantou para ser o rei de Judá. E se você olhar no início do capítulo 26, diz aqui a palavra do Senhor, versículo de número 4, que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Por quê? Porque ele estava no lugar que Deus chamou ele para estar. Porque ele estava fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. E quando você está na obediência, no centro da vontade de Deus, Deus te faz prosperar. Deus te faz ser frutífero. Deus faz com que você tenha êxito no reino e na obra de Deus. Pastor Hudson fala de Davi. Mas Davi estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Davi não está ali por causa de uma ambição do seu coração. Davi não pensou, eu vou me meter naquela batalha, porque eu quero ser famoso em Israel. Não. Deus o colocou ali. E ele aceitou que Deus o colocasse ali. Ele aceitou o desafio que Deus tinha colocado diante dele. E ele teve sucesso. E quando você olha para a história de Davi, você vai ver ele dizer, o Senhor é aquele que me cinge de força. O Senhor é aquele que adestra as minhas mãos para o combate. O Senhor é aquele que submete os meus inimigos debaixo dos meus pés. O que Davi está dizendo? Não sou eu, é Deus. Deus é que me fez vencer cada batalha. Deus é que me fez prevalecer sobre cada inimigo, porque estou no centro da sua vontade. Assim é na minha e na sua vida. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para estar no lugar, e nesse lugar que Deus nos colocou, se nós formos obedientes, se nós formos valorosos, Deus vai nos usar para grandes coisas. Pastor Hudson falou do menino dos 5 pães e 2 peixes. Estava no lugar certo, estava com aquilo que Deus colocou no coração dele para fazer. Ele entregou, ele fez. A gente não sabe o nome dele, a gente não sabe de onde ele veio, mas ele cumpriu o propósito para um grande milagre. Deus realizou um grande milagre, porque ele decidiu se colocar nas mãos de Deus. A viúva lá da Sarepta de Sidom decidiu ouvir a voz de Deus. Uma mulher que tinha um pouco de farinha na panela, um pouco de azeite na botija, e tinha somente o suficiente para fazer a sua última refeição com seu filho. E a Bíblia diz que ela tira da boca do filho para colocar na mão do profeta. Mas o filho não morreu. Mas a casa não passou necessidade, porque Deus proveu. Porque Deus manifestou o poder e a glória dele. Eu quero que você entenda. E quando você se coloca aonde Deus quer que você esteja, Deus é quem vai operar. O poder de Deus é que vai se manifestar na tua vida. Não para a glória tua, para a glória dele. Uzias foi, aqui diz que Deus o fez prosperar. No versículo de número 5, vai dizer isso, exatamente isso. Eu quero no versículo 19. 19 não, me perdoa, é o versículo 15. Diz assim, vai dizer várias coisas nesse capítulo aqui, que Deus vai abençoar em todas as áreas que ele vai fazer. Ele vai realizar grandes coisas. E no versículo de número 15 vai dizer, também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. Ora, presta atenção agora. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Deus o ajudou, Deus o fez prosperar, Deus fez que o seu nome fosse ouvido longe, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Mas a palavra de Deus diz que, quando ele estava ali, o que ele quis fazer? Ele se exaltou. E a palavra de Deus diz que ele entrou num lugar que não era para ele entrar. Ele entra dentro do templo, no versículo de número 18, diz que ele entrou no templo.
ele quis queimar incenso no templo. Ele não foi chamado para ser um sacerdote. Ele foi chamado para ser um rei. Ele não foi chamado para oferecer incenso. Ele foi chamado para governar. Enquanto ele governou, enquanto ele reinou, Deus estava com ele. Mas no momento em que ele saiu da sua função e saiu do lugar e Deus havia colocado ele, não foi para honra. O sacerdote diz para ele: não será isso para ti honra da parte do Senhor Deus. E você pode perguntar: pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com a gente. Porque Deus nos coloca com um propósito. Deus chama irmãos para cuidarem das crianças. Deus chama pessoas para cuidarem dos adolescentes. Deus chama pessoas para serem presbíteros, diáconos, obreiros. Deus chama pessoas para estarem no ministério da música. Deus chama pessoas para estarem fora e financiarem a obra. Médicos, engenheiros, contadores. Deus vai colocar pessoas nos diversos lugares da sociedade. Daniel, Deus colocou no governo. José do Egito, Deus colocou no governo. Deus vai colocar pessoas nos seus lugares e Ele tem um propósito para executar. E você tem que estar no lugar que Deus te colocou. Não queira estar onde Deus não te colocou. Não queira fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Quantas pessoas hoje, e isso serve para dentro da igreja, e pessoas que rejeitam o ministério porque querem ganhar dinheiro lá fora, porque querem a glória do mundo lá fora. O apóstolo Paulo vai dizer de companheiros seus de ministério que o abandonaram amando o presente século. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos ver Deus colocando pessoas no palácio, mas Deus tirando pessoas do palácio. Moisés, Deus tirou do palácio. Davi, Deus colocou no palácio. Mas os dois foram tremendamente usados por Deus, porque eles não agiram conforme a sua mente, nem o seu coração, nem a sua ambição. Eles estavam ali cumprindo o propósito de Deus. Quantos aqui já viram uma orquestra? Já viu uma orquestra? Como é que funciona a orquestra? O cara do violino fala: hoje eu quero sentar do lado do baterista. O baterista fala: não, eu não quero ficar do lado da flauta, eu não quero ficar do lado do violino. É assim que funciona uma orquestra? Não. Cada músico está no seu lugar. Para que a música seja harmoniosa e saia uma melodia. Agora, se cada um sentar no lugar que acha que tem que sentar, se o do violino vai ler a partitura da bateria, se o da bateria quer ler a partitura do sax, não vai sair nada. Não vai sair som, som vai sair, mas não vai sair música, não vai sair melodia, não vai sair harmonia. Quem estiver olhando para aquilo vai falar: o que está acontecendo aí? Não tá funcionando. As coisas não estão acontecendo. Mas quando cada um está no seu lugar, oh, que coisa maravilhosa é você ouvir uma orquestra. Quando cada um está sentadinho no seu lugar, lendo a sua partitura, que coisa maravilhosa. E Deus assim também faz na igreja. Deus coloca cada um no seu lugar, cada um na sua função. E Deus coloca os pastores como se fosse o maestro. E vai organizar. O maestro está ali para organizar os músicos, para fazer com que os violinistas toquem a sua música de acordo com aquilo que está na partitura para eles. E há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu estudei música, estudei trompete. E a gente pensa que a partitura é tudo igual. Não é. A partitura do trompete é uma, do saxofone é outra, do trombone é outra, do violino é outra. Cada um tem a sua função. Mas quando junta tudo, irmão, parece que é tudo uma coisa só. Assim é a igreja tem que ser assim, irmão. Deus te coloca no lugar, Deus coloca outro irmão no outro lugar, e coloca o pastor ali para estar na frente, organizando todas as coisas. E quando cada um está no seu lugar, e quando cada um está na sua função, e quando um não está interferindo no ministério do outro, todo o corpo de Cristo é edificado e abençoado. Por que Deus falou isso? Eu não sei. Eu também olhei para esse texto e falei: Senhor, mas essa é a palavra que o Senhor me deu para hoje? É a palavra que o Senhor me deu para hoje.
Porque Deus quer que você tenha o seu potencial ao máximo. Porque Deus quer te usar em toda a plenitude que Ele pode te usar. Mas se você estiver no lugar errado, Ele não vai fazer nada na tua vida. Quando você olha para a história de Uzias, a partir do momento que ele entra no templo, não há mais nenhuma realização a ser registrada. Não há mais nenhuma honra a ser registrada. Não há nenhum mais feito realizado por Uzias. Deus não pôde usar ele para fazer mais nada. Deus não pôde mais manifestar o poder e a glória dele na vida dele. Por quê? Estava no lugar errado. Estava querendo fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Deus quer que você seja frutífero. Deus te chamou para dar muitos frutos. A vontade de Deus é que você seja usado de maneira sobrenatural. Deus quer que o poder e a glória dele se manifeste através da tua vida. Mas Deus só vai fazer isso se você estiver aonde Deus te chamou para você estar. Seja qual lugar que Deus te colocou para você estar. Só quem esteve internado no hospital sabe da importância que tem aqueles irmãos, aquelas irmãs que vão passando no quarto e dizem: você precisa de uma oração? Posso orar por você? Só quem já esteve numa penitenciária sabe o quanto é importante quando um capelão entra lá dentro, vem trazer a palavra de Deus. Só quem está num velório de um ente querido sabe o quanto é importante quando vem o irmão e diz: deixa eu te dar um abraço, posso orar por você? Deus me mandou aqui para trazer um pouco de conforto e consolo para o teu coração. Cada um na sua função é bênção. É, irmão, refrigério para a alma. É, meu irmão, algo que Deus pode usar de maneira sobrenatural e de maneira poderosa. Então Deus quer que você esteja no seu lugar. Não tenta, e às vezes isso acontece na igreja, tem pessoas que, às vezes ela quer ensinar o pastor a ser pastor. Ela quer ensinar o músico a ser músico. Ela quer ensinar o presbítero a ser presbítero, o diácono a ser diácono, o obreiro a ser... Não, irmão. Deixa o pastor, ore por ele. Peça que Deus o capacite, peça que Deus lhe dê sabedoria. Ore por ele, deixa Deus usar ele. Não queira você assumir um lugar que não é seu. Não queira você fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Quantas pessoas estão... Aqui a palavra de Deus vai dizer que Uzias se tornou leproso. Quantas pessoas estão leprosas espiritualmente? Deus não pode usar mais. Deus não pode mais encher com seu Espírito Santo. Deus não pode mais fazer com que nada se manifeste de sobrenatural na vida dele. Porque ele não está fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. O Senhor me levou para o rei Saul como um exemplo também de alguém que se colocou para fazer aquilo que não era chamado para fazer, em 1 Samuel capítulo 13. A partir do versículo 8. O profeta Samuel deu uma instrução para o rei Saul: me aguarda 7 dias em determinado lugar. Ele estava para ir para uma batalha contra os filisteus. Eu vou lá, vou sacrificar, vou abençoar você e o povo, e vocês vão para a batalha. Mas aqui diz a palavra do Senhor: esperou 7 dias, até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel ao Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, antes que o 7º dia terminasse, fique bem claro isso, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas. Então eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre.
Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Qual é a ordem de Deus? Seja fiel e obediente. Não queira fazer e não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Quantas pessoas elas são tão abençoadas naquilo que elas estão fazendo. Eu me lembro até hoje de vários corinhos que eu aprendi na escola dominical. Já se passaram muitos anos. Quantas historinhas, ainda naquela época, colocava-se uma flanela e tinha as figuras e ficavam grudadas na flanela. E a gente aprendia as histórias da Bíblia, estão guardadas no meu coração. Porque aquela professora que me ensinou estava no lugar que Deus colocou ela para estar. Estava fazendo aquilo que Deus colocou ela para fazer. Depois fui para a classe dos adolescentes, depois fui para a classe dos jovens. Depois, tantas coisas eu aprendi na igreja. Tantas coisas me abençoaram, tantas pessoas me abençoaram. Pessoas que estavam ali no seu lugar, fazendo aquela função que Deus deu para que ela fizesse. Ninguém é mais importante do que ninguém no reino de Deus. Ninguém é mais importante do que ninguém. Ninguém é mais importante do que aquele que está no lugar que Deus colocou ele para estar, fazendo aquilo que Deus lhe colocou na mão para fazer. A palavra de Deus diz que Moisés tinha alguém que o servia. Josué. A palavra de Deus tinha um moço que derramava água sobre as mãos do profeta Elias, Eliseu. Quando você está no lugar que Deus te colocou para estar, vai chegar o tempo em que Deus vai manifestar o poder e a glória dele sobre a sua vida. Não queira buscar atalhos. No reino de Deus não existe atalhos. No reino de Deus não existe, eu vou fazer isso porque se eu fizer isso, eu corto o caminho. Vai dar, mas não vai dar certo. Você vai sair da vontade de Deus. Você vai perder a tua posição no reino de Deus. Saul perdeu. Olha o que Deus disse. Hoje o Senhor teria confirmado o reino na tua mão para sempre. Versículo 13. Mas você agiu neciamente. Você se precipitou. Você não cumpriu aquilo que o Senhor te ordenou. Você não guardou a função que Deus entregou nas tuas mãos. Seja o que for que Deus colocar nas tuas mãos, faça. Se for para entregar 5 pães e 2 peixes, entregue 5 pães e 2 peixes. Se for para repartir um pouquinho de farinha na tua panela, um pouquinho de azeite na tua botija, faça isso. Se for para você enfrentar um leão, um urso e um gigante, faça isso. Se for para você passar pelo meio da fornalha de fogo ardente, passe. Se for para você ser lançado na cova dos leões, seja. Porque quando a gente está na obediência, Deus está conosco. Amém? E Deus garante a nossa vida. Quando aqueles jovens entraram naquela fornalha de fogo ardente, eles não entraram sozinhos. Quando Daniel desceu naquela cova de leões, ele não desceu sozinho. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele não enfrentou sozinho. Aquele leão e aquele urso não encontraram o menino sozinho e abandonado. Encontraram um Deus. E estava ali para garantir que nenhum deles fizesse nenhum dano àquele jovem. Porque aquele jovem estava cumprindo a ordem de Deus. Estava cumprindo o propósito que o Senhor entregou nas mãos dele. Às vezes a gente olha para nós e às vezes a gente quer, na ansiedade do nosso coração, fazer alguma coisa. Não, antes de fazer qualquer coisa, ore a Deus. Busque uma orientação de Deus, busque um conselho. Pastor está aqui, pastor? Olha, eu estou sentindo de fazer isso. Será que é? Às vezes o pastor vai falar, não, irmão, não é. Espera um pouquinho mais. Aguarda um pouquinho mais. Ou, eu vou te preparar melhor para isso. Hoje em dia as pessoas não querem mais isso.
Elas se revoltam, elas ficam indignadas, elas querem sair. Estão achando que estão sendo podados. Não, irmão. Tudo tem um tempo. Quando o profeta Samuel foi na casa de Davi e ungiu ele rei de Israel, ele não foi no outro dia bater na porta do palácio e dizer: Saul, sai daí, esse lugar é meu. Não. Anos se passaram. Davi nunca levantou a mão contra Saul. Davi esperou que Deus fizesse a sua obra. Que Deus o colocasse no trono. Davi dizia: eu nunca vou levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Se Deus me ungiu rei, Deus é que vai me colocar no trono. Eu não vou levantar minha mão. Eu não vou fazer nada. Foi injustiçado, foi perseguido. Teve que sair do território de Israel para não morrer. Mas nunca se levantou para fazer as coisas com a sua força, com o seu braço, com a sua capacidade. Ele esperou no Senhor. A palavra de Deus diz: espera no Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é o tempo que todas as coisas vão cooperar juntamente para o teu bem. A Bíblia diz isso, que Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o teu bem. Mas quando você se precipita, mas quando você sai da posição, você perde tudo isso. Você passa a estar por sua própria conta e risco. Mas quando você está ali, aleluia, Deus está contigo. A Bíblia diz que José foi para o Egito e o Senhor desceu com ele para o Egito. Ele entrou na casa de Potifar e o Senhor entrou com ele na casa de Potifar. Ele foi para a prisão e diz a palavra de Deus: o Senhor foi com ele para a prisão. Quando você está na vontade de Deus, Deus está com você. E Deus está com você para garantir a tua vida e para garantir a tua vitória. Para garantir que nada, nenhum mal te suceda, praga nenhuma vai chegar na tua tenda. Porque Ele está contigo, aleluia. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Amém? Quem garante isso é o Senhor. Eu quero que você se coloque de pé.